Repare que a massa de ácido fluorídrico foi dada com 5 algarismos e o volume de água foi dado com 4 algarismos. Limita a resposta a 4 algarismos. Nesse exercício que eu te mostro agora, mesma situação. 5 algarismos para a massa, 4 para o volume. A resposta, as concentrações, só podem ter 4 algarismos. Outra situação importante. Nesses exercícios de soluções, existe a dissolução. Eu estou dissolvendo a massa de uma substância em água. Considere como volume final o volume de água, tá bem? Porque, veja, você tem que perceber que 700 gramas, ao dissolver em 20 litros de água, que é uma quantidade grande, eles não vão alterar o volume de água. Para alterar o volume, teria que ser uma quantidade maior de sal. E aí, o enunciado, necessariamente, teria que dizer para você o volume final. Quando não é dito o volume final, veja, quando é falado de um volume de água e não é falado mais nada, é porque é para você considerar que o volume final é o próprio volume de água, ou seja, você adiciona um sal na água, aquele sal se espalha pela água, é isso que é o soluto, aquele que se espalha, o solvente é aquele que está ali para espalhar o soluto, e no final, o volume final não é alterado. Aqui estão as fórmulas das duas concentrações que mais aparecem na sua vida. Concentração comum, massa do soluto sobre o volume da solução. Concentração e quantidade de matéria é quando você pega o número de mols do soluto e divide pelo volume da solução. Por isso é tão importante que o estudante saiba calcular a concentração em quantidade de matéria. Por isso que é tão importante, antes disso, que o estudante saiba calcular a quantidade de matéria, o número de mols. Veja, sempre é dado para você uma quantidade de uma substância que é dissolvida em água. Você pega a massa da substância em gramas, divide pelo volume da solução obtida em litros, obtém a concentração chamada concentração comum, símbolo C. Agora, se for lhe pedido a concentração em quantidade de matéria, pegue a quantidade de matéria e não a massa e divida pelo volume da solução. Muita atenção aqui. M maiúsculo é usado para massa molar, como já frisei várias vezes aqui nesta aula. O M usado para indicar a concentração em quantidade de matéria não é um M maiúsculo de forma, é um M com a perninha puxada. E é comum também, mais comum ainda, se usar colchetes para indicar a concentração em quantidade de matéria. Use o símbolo correto para cada caso. Uma solução é preparada dissolvendo-se 200 gramas de hidróxido de sódio em 20 litros de água. Calcule as concentrações. Nosso soluto é o hidróxido de sódio. Eu tenho 200 gramas dele. O solvente é a água e o volume final deve ser 20 litros. Vamos lá? Se eu quero a concentração comum, eu divido 200 por 20,0. Quando eu divido 200,00 por 20 litros, eu obtenho 10,0 gramas por litro. E por que eu tenho a precisão de 3 algarismos? Porque o volume ele foi dado com apenas 3 algarismos, o que limita a minha resposta a 3 algarismos. Repare que a concentração comum é dada em gramas por litro. Concentração em quantidade de matéria. Eu preciso saber o número de mols. Para isso, eu calculo o número de mols. Eu comparo a massa que eu tenho com a massa molar da substância. A massa molar do hidróxido de sódio é 40, 200 dividido por 40 me dá 5 mols. É só eu pensar. Se 40 gramas é a massa de 1 mol, 200 gramas é a massa de 5 mols. Eu dou a quantidade de matéria, eu posso dar a quantidade de matéria aqui até em 5 algarismos, porque foi dado a massa como 200,00. Eu escrevo apenas 3 algarismos aqui, porque o volume já vai limitar o número de algarismos da resposta, e a resposta fica 0,250 mol por litro. Repare novamente, o símbolo da concentração não é M maiúsculo,
Eu não posso escrever 0,250 molar. Esse termo não existe. Eu não posso escrever 0,250 M. M é símbolo de massa molar. Eu tenho que escrever mol por litro.